E, por fim, a aba FD PIS e COFINS. Para as empresas que são obrigadas à apresentação do SPED contribuições de PIS e COFINS, essas informações elas são primordiais para que a geração do arquivo seja de uma forma correta. Então, aqui temos indicador da atividade, informar qual é a atividade principal da empresa, incidência tributária, o tipo de regime tributário da empresa, se é não cumulativo, cumulativo ou ambos simultaneamente, o tipo da contribuição apurada, o método de apropriação de créditos, então, sendo empresa do lucro real, ela tem crédito de PIS e COFINS, daí você deve informar se é um método de apropriação direta ou por rateio de acordo com a receita bruta. Critério de apuração, se é regime caixa, competência consolidada ou competência detalhada. Essa parte de cooperativa, informar somente em caso do cadastro da empresa ser de uma cooperativa. Aí você vai dizer se é uma cooperativa de produção agropecuária, consumo, enfim, vai escolher a opção conforme a empresa. Não sendo cooperativa, deixar em branco. Aqui temos o código de receita padrão do PIS e da COFINS. O usuário deve selecionar conforme a atividade da empresa e o seu regime tributário. Este será o código que irá aparecer no momento que o DARF para pagamento for gerado. Aqui temos a alíquota da COFINS. Só preencher em caso de ser cadastro de empresa do regime cumulativo, que a COFINS ela pode ser 3% ou 4%, tratando-se de atividade de empresa financeira. Indicador da pessoa jurídica. Informar conforme a finalidade da empresa, sendo que SCP só preenche o sócio ostensivo. Entidade com base na folha de salário é no caso de imune ou isenta que tenha o PIS sobre folha e seja obrigada à apresentação da FD PIS e COFINS. Em regra geral, deixar como pessoa jurídica em geral. Nessa linha de baixo, forma de tributação é referente à tributação da empresa, o seu regime tributário. Você vai informar a data de início da tributação e o regime, se é presumido, real ou simples nacional. Sendo que o regime ele só pode ser alterado na mudança do exercício, caso a empresa opte por outro regime tributário, né? Então, caso ela opte por outro regime, você seleciona essa linha e clica na setinha do teclado para baixo, que aí ele te dá a opção da inserção de um novo regime. Ok? Preencher conforme a atividade da empresa. Então, se é PIS, COFINS cumulativo ou não, se é seguradora e corretora de seguro. Recolhimento de GPS. Empresa que estiver enquadrada na regra da desoneração da folha de pagamento deverá ticar este campo e preencher os dados abaixo, conforme a atividade e receita da empresa. Somente assim o sistema irá carregar essas informações para o SPED FD Contribuições e também para a DCTF. Então, se não tiver informado, não tem como o sistema entender que esses valores irão para as declarações. Então, deve ser informada a competência, a atividade, a alíquota, que vai ser calculado, o faturamento e o código da conta contábil, pois é obrigatória a informação no FD Contribuições a partir de novembro de 2017. E no final da tela temos essa opção dispensa de ECD. A partir de novembro de 2017, a escrituração fiscal digital do PIS e COFINS passou a ser obrigatório informar o registro 0500, que trata-se do plano de contas. Porém, não são todas as empresas que são obrigadas a realizar escrituração contábil. Existe uma regra conforme a legislação da Receita Federal. Sendo assim, as empresas que estão dispensadas de apresentar a ECD, elas têm como opção colocar essa informação no registro 0500 do plano de contas. É informado o número de plano, um tipo de conta, se é analítica ou sintética, porém, na descrição da conta vai essa informação, dispensa de ECD.
Sendo assim, o usuário ele tem a opção de ticar essa informação aqui no cadastro, que assim, ao gerar o arquivo da escrituração fiscal digital, essa informação de dispensa, ela já vai anexa no arquivo. E assim, o usuário não precisa informar a conta realmente do plano de contas. Ok? Então, essa informação é opcional. Verifica conforme a legislação. Caso você queira colocar essa informação, você tica aqui, que ao gerar o arquivo da escrituração, como veremos nas telas adiantes, essa informação ela já vai anexa. Se não, é só tirar essa informação e gerar a escrituração conforme estiver nos registros de lançamentos mesmo. Ok? Então, assim finalizamos as abas do cadastro de empresa no módulo Escrita Fiscal. Qualquer alteração realizada pelo usuário, seja inclusão de algum campo, exclusão, mudança de endereço, enfim, qualquer mudança, o usuário deverá vir nessa opção gravar e somente após clicar nesse botão é que o sistema irá fixar a informação que foi digitada. Ok? Para cadastro de uma nova empresa, o usuário deverá determinar um código e teclar Enter. Assim, o sistema irá habilitar os campos para digitação. Aqui no final da tela, temos a opção Consultar dados RFB. Clicando nesse botão, o usuário irá informar o CNPJ da empresa e assim o sistema irá buscar as informações que constam no site da Receita Federal. Então, razão social, CNPJ, endereço, essas informações já serão preenchidas automaticamente pelo sistema. Vamos digitar aqui um CNPJ como exemplo. Então, o usuário irá informar o CNPJ e clicar em OK. Feito isso, os campos principais, que são os campos do CNPJ, já são preenchidos automaticamente. Então, são as informações de razão social, endereço, telefone, CNPJ, início da atividade e CNAE. Os demais campos são por obrigatoriedade do usuário informar. Então, fiscal, SPED, as demais abas ficam em cargo do usuário. Ok? Copiar cadastro faz com que o usuário, ao determinar uma numeração da empresa que já existe, já está cadastrada no sistema, copie as informações para uma nova empresa. Então, aqui o usuário irá informar a empresa que já tem o cadastro para determinada empresa e clicar em copiar. Assim, as informações serão copiadas iguaizinhas. Então, aí o usuário deverá ir lá e trocar aquilo que for importante, né? Razão social, que normalmente não é a mesma, inscrições, normalmente não são as mesmas. Então, isso deve ser modificado. Mas caso queira repetir tributação, endereço, isso é bem interessante, né? Evita ter que digitar tudo novamente. A opção alterar, que faz com que essa tela de digitação fique habilitada. A opção excluir, vai excluir a empresa do sistema e todas as informações que existirem em lançamento, em tudo que for. Então, tomar muito cuidado com essa opção. Cancelar, caso o usuário entrou aqui, fez alguma digitação incorreta, desistiu de fazer tal cadastro, clique em cancelar, que daí o sistema abandona o que estava sendo feito. E imprimir. Temos a opção de imprimir por código ou por nome da empresa, o tipo de impressão completa ou simplificada, um intervalo de empresas, uma mesma empresa você deve colocar o código dela inicial e final, ou todas as empresas, e clicar em imprimir. Assim finalizamos o menu Cadastro de Empresa.